Boa noite a todos. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou fazer a pré-lição, em seguida o Edson vai fazer a palestra. Então vamos fechar nossos olhos, acalmar nossa mente, separar esse momento só para nós. Trazer essa calmaria no nosso coração, para que ele fique leve, nossos pensamentos também, sem os problemas lá de fora, sem aquela mente que fica barulhenta, né, com vários pensamentos. Vamos tentar relaxar e nos entregar neste momento. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, assim que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixeis cair nas tentações dos erros, dos vícios e do egoísmo. E livra-me de todo o mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, só levantem a mão, tá bom? Quem hoje acha que está diferente desde o início do ano? Mudou em alguma coisa? Está diferente? Ótimo. Então, quando vai chegando o mês de dezembro, nós começamos assim, é natural que a gente comece assim a fazer algumas reflexões. Como foi o nosso ano? O que nós fizemos? O que mudou? O que chegou? O que foi embora? Então, eu vou falar um versículo que diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar atrás do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Isaías capítulo 43, versículo 2. Estamos na reta final de mais um ano. Faz muitos meses que foi dada a largada. Tenho certeza que você vivenciou diversas experiências ao longo do ano. Muita coisa se passou desde então. Emoções e momentos extraordinários aconteceram. E também houve momentos difíceis que trouxeram desgaste físico, emocional e espiritual. Na vida, nós estamos sujeitos a travar várias batalhas, mas algo que devemos confiar é que Deus estará conosco em todas elas, caminhando ao nosso lado.
Disso nós não temos dúvida, né? Nós não crescemos se não houver estes obstáculos. Porque se tudo der certo na vida da gente, nós vamos fazer o quê? Sentar. Nós não buscamos coisas, por exemplo, uma religião. Nós ficamos ali, estagnados. Agora, quando as coisas começam a ter dificuldades, quando a gente começa a ter problemas, aí a gente começa a sair da zona de conforto. A gente começa a buscar uma melhora, uma solução para tudo que começa a acontecer na vida da gente. É como se fosse uma sacudida. Aí a gente para pensar. No final do ano, se a gente começar a observar, as pessoas elas começam a focar o pensamento em outras coisas. Uma vai pensar em comprar, a outra vai pensar no cardápio, né? Tem outras pessoas que trabalham muito mais para poder sair antes, pegar férias coletivas, para poder viajar, ficar com a família. Então, os espíritos, eu pesquisei e dizia assim, que os espíritos superiores dizem que na época de Natal, a vibração da Terra se eleva, mesmo que seja por poucos dias. Nós não podemos desperdiçar estes momentos. Vamos tirar mais proveito disso tudo. O que quer dizer aqui? Muitas pessoas associam o Natal como assim: ah não, eu vou encontrar aquele familiar que é chato, eu vou precisar olhar na cara daquela pessoa, eu não vou na casa dele, se você quiser você vai. Então o que quer dizer aqui? Vamos aproveitar o momento. Você não é obrigado a ir na casa de ninguém e a gente não vai deixar para o final do ano para ficar fazendo as pazes com as pessoas. Não é isso que quer dizer. O que quer dizer é a nossa melhora, a nossa escolha. Eu não vou na casa daquele parente para arrumar confusão. Para quê? Eu posso fazer uma escolha diferente. Eu posso aproveitar essa energia que os espíritos superiores falaram, que fica no planeta, e fazer coisas boas, reunir com aquelas pessoas que vão agregar, fazer uma oração, auxiliar mais ainda o planeta com essa vibração, né, que os espíritos falam. Então, fazer a nossa parte, não querer arrumar aquelas picuinhas, aquelas confusões que a gente até escuta aqui e ali de familiares. Aí Deus, ele é tão bom, tão generoso, que ele nos deu ciclos na vida. Esses ciclos maravilhosos fazem com que a gente utilize todos os dias, pensando no final do ano, início do outro. Que na verdade termina dezembro, já começa janeiro, a gente fala assim, né, que termina um ciclo e se inicia outro. Aí ele dá esses ciclos pra gente utilizar todos os dias. Se for necessário para recomeçar hoje, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, e se for necessário, numa outra vida. Mas é lógico que à medida que o tempo vai passando, o nosso coração vai se abrindo para o novo. A gente começa a aproveitar cada minuto, cada segundo para fazer as mudanças que precisam para a gente celebrar a vida, no aqui e no agora, sem precisar perder as pessoas, as oportunidades, sem precisar perder para depois valorizar. É triste quando as pessoas falam assim: eu era feliz e não sabia. Só descobre isso quando as experiências especiais da vida da gente não existem mais. Aí a gente começa a dar valor. Eu vou contar um conto agora,
que chama balde furado. Eu não sei se vocês já ouviram, já leram esse conto. Ele é de um rapaz que durante um ano inteiro ele subiu uma montanha a pedido de um mestre e o balde dele estava furado. Ele tinha que pegar água no rio e subir a montanha sem olhar para trás. Fazer isso durante um ano e depois o mestre voltava a conversar com ele. Só que o balde estava furado e ele não sabia. Ele pegava a água e óbvio que a água ia vazando durante o período que ele ia subindo até chegar no topo da montanha. Mas ele tinha prometido que ele ia fazer isso durante um ano e ele fez. Um ano depois, ele chega todo frustrado, chateado e diz para o mestre que não tinha dado nada certo, estava tudo errado. Aí o mestre, que o balde estava furado, que não funcionou o que ele tinha feito durante um ano. Aí o mestre olha para ele e fala: não funcionou? Olha para o seu lado. E o rapaz tomou um susto, porque a água que foi caindo aos poucos irrigou o lado da estrada e a estrada estava todinha florida, cheia de árvore e animais. Coisa que não tinha antes. Então, na verdade, ele achou que não estava fazendo a parte dele, mas sem perceber, mesmo ele achando que estava tudo errado, na verdade estava tudo certo. Vamos fazer a nossa parte, diminuir as expectativas. O tempo da semeadura pertence a nós e a colheita pertence a Deus. Com certeza, tem muitas estradas sendo regadas por nós, irrigadas por nós, mesmo você achando que o seu balde está furado. Pensando e refletindo sobre esse conto, às vezes o balde nosso está furado e ao invés da gente olhar ao nosso redor, ao nosso lado, a gente prefere fazer o quê? Reclamar que as coisas não estão dando certo. O meu ano foi horrível, não deu nada certo, eu perdi isso, perdi aquilo. Ficou o ano inteiro reclamando. E o balde furado, deixando as coisas, as maravilhas ao seu redor. Só que você focou no que não deu certo. Então essa lição nos diz assim: mesmo que o seu balde está furado, para o próximo ano, vamos olhar mais ao redor, vamos agradecer mais, porque onde a gente passa, a gente deixa as coisas boas. Mesmo que as coisas, foi o que o mestre falou, mesmo ele achando que deu tudo errado, deu tudo certo, e na vida da gente é assim. O que dá errado é porque deu errado, porque era para dar errado, porque deu certo. Talvez não era o momento para estar dando certo, ou aquele errado nos ensinou a crescer, nos ensinou a ser uma pessoa melhor, nos ensinou a valorizar. Talvez se tivesse dado tudo certo, você nem olharia para o lado, nem ajudaria, nem daria valor às coisas que você teria dando errado. Mais um conto rapidinho. O casulo. Um dia, uma pequena abertura apareceu no casulo de uma borboleta. Um homem sentou e observou a borboleta por várias horas. Conforme ela se esforçava para fazer com que o seu corpo passasse através daquele pequeno buraco do casulo, parecia que ela tinha parado de fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido o mais longe que ela podia e não conseguia mais. O homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente, mas o seu corpo estava murcho. Era pequeno e tinha as asas amassadas.
O homem continuou a observar a borboleta, porque ele esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem, se esticassem, para serem capazes de suportar o corpo que ia se firmar com o tempo. Mas nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da vida rastejando com as asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, na gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário da borboleta para passar através da pequena abertura era o modo com que Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para suas asas, uma vez que estivesse livre do casulo. Esse conto traz 2 aprendizados, 2 e mais, eu vou falar de 2. O primeiro que fica claro, porque algumas vezes o esforço é justamente o que precisamos. Se Deus nos permitisse passar através da nossa vida sem quaisquer obstáculos, Ele nos deixaria como a borboleta. Nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca poderíamos voar. O segundo aprendizado é que muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas que amamos, resolvendo as coisas por elas, tirando os desafios delas, quando na verdade era exatamente disso que ela precisava, seja para aprender ou amadurecer. E é claro que sempre devemos apoiar quem amamos, especialmente em momentos difíceis, mas existe uma diferença entre ajudar e apoiar. Que a vida seja um eterno desafio, pois só assim voar será realmente possível. Esse conto, ele nos traz o quê? Além desses 2 aprendizados, para a gente fazer a nossa parte. Não é que a gente não tenha que ajudar o outro, não. A gente fala muito, falamos o ano inteiro aqui da caridade, ajudar o outro, ajudar o próximo. Só que nós não precisamos carregar a mochila de ninguém. Cada um carrega a sua mochila. Cada um sai do seu casulo na hora certa. Nós não podemos adiantar a saída de ninguém. O amadurecimento, o crescimento é individual. Cada um cresce sozinho. E aí, crescendo junto com o outro, nós nos unimos, nós agregamos. Posso contar o último? Dá tempo? Até 5, pode ser? Rapidinho. 3 pedreiros. Sabe, assim, certo dia passava um homem pela frente de um grande canteiro de obras, cheio de andaimes, ferragens e madeiras. Ele ficou surpreso com o tamanho da obra e curioso para saber o que estava construindo ali. Ele notou que bem próximo da calçada tinha um operário trabalhando calmamente com sua enxada. Ele misturava areia e cimento. Então o homem perguntou: "O que você está fazendo?" E o homem distraído respondeu: "Estou preparando argamassa." Passou algum tempo, o mesmo homem, passando de novo por aquele mesmo lugar, encontrou um outro operário, também misturando areia e cimento, e ele resolveu fazer a mesma pergunta: "Oi, com licença, o que você está fazendo?" E a resposta veio: "Eu estou levantando uma parede." No outro dia, o homem, de volta no mesmo lugar, encontrou o terceiro operário, que, como os outros também, misturava areia e cimento. E como das outras vezes, ele também perguntou: "O que você está fazendo?" O operário então parou, olhou para o homem e com muito orgulho respondeu: "Eu estou construindo uma catedral." Você vê 3 pedreiros, 3 respostas diferentes para o mesmo trabalho. Cada um manifestou a sua própria visão. Um só via o trabalho, o outro só via a tarefa e o terceiro via o projeto.
Para o primeiro, o serviço não significava muita coisa. Isso talvez o fizesse ir trabalhar alguns dias bem ranzinza. O segundo pedreiro até que estava conformado, mas não realizado. Já o terceiro, ele tinha consciência da importância do seu trabalho. Ele tinha um sentimento elevado de participar de uma grande realização, o que lhe dava muito mais força e ânimo, que eram visíveis nos seus olhos. Todos nós temos muitas catedrais a serem construídas ao longo da nossa vida pessoal, profissional e espiritual. Afinal, a vida é sobre construir e sobre criar. E quando a gente entende o propósito do que a gente faz, quando a gente enxerga o futuro que a gente está construindo, a jornada fica mais leve. É como se cada tijolo que a gente colocasse fosse um passo em direção a um sonho maior. E aí, qual é a sua catedral? O que você faz com os tijolos que você recebe? Então, esses contos, esses 3, são para a gente refletir, para a gente começar um novo ano, a nossa mudança, o nosso autoconhecimento. A mudança, ela não é de uma hora para outra. A única coisa que conserta de uma hora para outra é se quebrar uma máquina, sei lá, um celular, você leva, conserta, na mesma hora ele já está funcionando. Com a gente não é assim. Só que a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa buscar essa melhora, buscar essa transformação. Então esses contos nos falam isso, da gente buscar, da gente refletir, de começar um ano que é um renascimento, né? Encerrar ciclos e renascer em janeiro com ideias novas, com vontade de mudar, vontade de fazer, de pegar o tijolo e começar a construir para chegar no final do ano de 2025 ter a sua catedral interna. Porque nós mudamos, a mudança vem de dentro de nós. Quem tiver olhos para ver, que veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos aproveitar a nossa estadia aqui. Vale muito a pena. Tá bom? Desculpa passar o horário do Edson. Obrigado, gente. Desculpa, Edson. Obrigada, viu? Tudo bem? Bem, você. Olha. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal que está nos assistindo pela rede social. Wilcinho e Fabiano, sejam todos bem-vindos. A gente vai começar diferente hoje. Eu vou tirar vocês da zona de conforto. Eu quero que vocês fiquem em pé um pouquinho. Todo mundo em pé. Isso. Gente, da internet, é rápido, tá? Eu quero que vocês cumprimentem as pessoas. Fala para a pessoa lá, seja bem-vinda. Boa noite, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo, meu amigo. Isso aí. Seja bem-vindo, meu querido. Bem-vinda. Isso aí, gente. Aí, olha que delícia. Agora pode se assentar. Não ficou mais gostoso, gente? Ficou. Às vezes você vê as pessoas aqui, não tem chance de cumprimentar. Então a gente cumprimenta. Fala pro outro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E isso é sensacional. Isso dá um outro clima para nós. Falar em clima, a gente vai falar de prece hoje. Né? Pelo que eu senti aqui, vocês estão bem de prece, não estão, gente? Todo mundo está fazendo prece. Tem uns que fazem assim, ó. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo muito importante, que é o 27, que é o pedir e obtereis. Alguém aqui faz Evangelho no lar? Aí, quanta gente. Mas quem não faz, é muito simples. Depois vocês peçam a orientação, que eles vão orientar. É muito fácil de fazer o Evangelho. No final vai ter esse capítulo, pedir e obtereis. Por que será
que o plano espiritual superior trouxe esse capítulo para a gente. Né? O que a prece pode produzir em nós, foi falado aqui no início, né? Mudanças, o quanto que você melhorou do início do ano para cá, o quanto que você pode ter percebido uma mudança interna em você. Se isso aconteceu e você está sendo sincero, sensacional. Alguma coisa fez com que você mudasse. Mas a gente tem que ter em mente, segundo a doutrina dos Espíritos, que nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, há uma necessidade da gente observar esse critério, né? Esse nível no qual nós estamos, para a gente refletir como que a gente vai andar enquanto encarnado. O que eu preciso saber? Você de casa também, o que você precisa saber sobre você mesmo. Então, no capítulo 27, vai começar assim, ó, qualidades da prece. Eu perguntei para vocês se vocês estão fazendo prece. Agora minha pergunta para vocês não precisam responder não, é para refletir, tá, gente? Você acha, você também de casa, que a sua prece está tendo qualidade? Né? Será que está passando no controle de qualidade do plano espiritual? Será que está passando no controle de qualidade do seu mentor, da sua mentora, do seu guia, da sua guia, o nome que você quiser dar, do seu anjo guardião? Será que está passando? Como que será que é essa prece? É aquela prece quando você vai deitar, você, Pai nosso que estás no céu, sante, e aí você já desmaiou lá na cama, né? Então, como será que está essa qualidade da prece? A qualidade da prece, ela está muito ligada em alguns fatores que são importantes. O primeiro fator é o fator emocional, como você está emocionalmente. O segundo fator é o fator mental, qual é o nível do seu pensamento. E o mais importante, como estão as suas vibrações na hora da prece. Porque o que acontece? A gente muitas vezes associa que fazer a prece é no momento de desespero, é um momento que precisa de ajuda, é um momento que não sabe o que fazer. Não é assim? Tem alguma coisa de errado com isso? Não tem. Mas a gente tem uma ferramenta poderosa que a gente está usando muito pouco, e só em casos urgentes, né? Então eu vou fazer uma pergunta aqui, quem quiser levantar a mão, levante. Quem quando acorda, antes de pôr os pezinhos no chão, tá bom, vai, eu deixo, pode pôr os pezinhos no chão, agradece por ter acordado? Plano espiritual, anota aí os bracinhos levantados, anota os bracinhos levantados, e amanhã cedo esteja observando se é verdade. Não que eu estou duvidando de vocês, né? Então, isso é importante. O quanto que você consegue ter noção de que a prece é um meio de comunicação. No início também aqui, enquanto ela falava, ela estava falando de construção, dando alguns ensinamentos, né? Eu fiquei imaginando o seguinte: quando eu era criança, o meu pai não tinha o menor conhecimento de como construir nada, né? Não sei se alguém se familiariza com isso nos dias de hoje. Então meu pai fazia um puxadinho aqui, depois quebrava uma parede daquele puxadinho, era uma porta, colocava uma janela, depois fazia outro puxadinho, onde era uma janela, colocava uma porta, depois derrubava a parede, e assim ainda até que chegava mais ou menos talvez naquilo que ele queria. Talvez, se ele tivesse conhecimento, alguém que o ajudasse, fazia um projeto, né? E aí se construía. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos em construção interna, construção de como lidar conosco mesmo. Só que quando acontece algo, simbolicamente, que você tem que derrubar uma parede interna em você, que você tem que trocar uma janela e pôr uma porta, você está em mudanças. E quando você faz isso, significa que você está conhecendo a você mesmo. Assim a gente espera, né? Assim a gente espera. Porque você está conhecendo a si mesmo.
O grande X de estar vivendo enquanto encarnado é o quanto você se conhece. Tem algumas coisas que são muito básicas, que são os alicerces da doutrina espírita. Primeiro, foi falado aqui, é a caridade. A gente começar a desenvolver a caridade, vai começar meio mecânico, meio forçadinho, até se tornar natural, né? Quando você faz o que você se sente alegre em fazer, seja o que for que você for fazer de caridade. Para vocês também aí em casa, hein? Chegando a falar nisso, vocês em casa, é só para vocês em casa aí. É o seguinte, dezembro, pelas barbas do profeta, olha esse guarda-roupa aí na sua casa, vê esses calçados que você nunca usou aí, essas roupas que estão aí com etiqueta ainda, né? E vamos fazer umas doações, tem muita gente precisando. O pessoal que está aqui já sabe fazer isso, né? Ninguém tem mais do que 5 pares de sapato aqui, não é verdade, gente? Né? Ninguém tem 12 vestidos, não é? 15 camisas. Então, é um mês bastante importante para a gente pensar nisso, o quanto que eu posso ajudar as outras pessoas. Mas voltando à prece, como fazer a prece, a qualidade da prece, ela está diretamente envolvida nisso. O quanto que eu consigo ter um padrão mental melhor. Porque a gente está muito acostumado, e também isso é natural, a gente fazer a prece em situações que nem sempre é quando você acorda para agradecer pelo dia que você está tendo. Que nem sempre é você olhar para o céu hoje, que estava chuvoso, e você fala assim, graças a Deus está chovendo. Isso é uma prece, você está agradecendo a chuva. Muitas das vezes a gente pode estar falando assim, que porcaria, está chovendo justo hoje, né? Vou ter que pegar guarda-chuva. Ninguém se identifica com isso, não é? Imagina, ninguém se identifica. Então a prece é você estar o tempo todo, de forma natural, em ligação com aquele que nos criou, que é Deus, né? Isso não significa que a gente vai ficar, me fugiu a palavra agora, fanático em relação a isso. Não é fanatismo, é questão de você construir internamente esse conhecimento e essa prática natural. Então a qualidade da prece, ela está associada àquilo que você já entende, do que você precisa se melhorar e daquilo que está em volta de você como oportunidade para que você agradeça. Porque a gente está no mundo de provas e expiações. Você saber fazer prece, você saber agradecer, não vai te tornar imune dos problemas que você tem que enfrentar, mas vai te tornar extremamente consciente e forte mentalmente para lidar com eles. Assim foi a vida de Jesus Cristo, assim foi a vida daqueles que foram chamados de discípulos, de apóstolos. Ninguém teve facilidade não, gente, todo mundo penou, mas em todos os momentos era a prece que era o norte, que era o alimento espiritual para lidar com as situações, para lidar com si mesmo, para lidar com momentos que você tinha que tomar uma decisão, que possivelmente podia até não ser a melhor decisão, que possivelmente poderia ser até uma decisão que pudesse não ser bom, como foi falado aqui também, que eu achei sensacional, que às vezes o resultado que você está esperando, a gente é muito assim, usar bem as palavras aqui para não... Nós estamos numa condição ainda, espiritualmente falando, infantil. A gente quer que Deus seja um Pai que nos dê aquilo que a gente precisa na hora que a gente quer. A gente vem com isso de muitas reencarnações. Não, se eu estou em prece, se eu estou ligado a uma religião, uma doutrina, eu tenho que receber aquilo pelo qual eu estou fazendo a prece. Não é assim que funciona, né? Na nossa vida, enquanto encarnado, pelo menos o meu pai não me deu o que eu queria, na hora que eu queria. Meu pai físico, biológico, não me deu, né? Gente, eu vou ter que falar aqui para vocês. Quando eu era criança era sensacional, acho que foi a melhor época de todas, não é porque, mas é porque não vejo que a época de hoje é. Eu queria um tênis que era um tênis que só dava chulé. Se alguém aqui souber o que é um quichute, vai entender do que eu estou falando. Quichulé, né? Ou negócio que dava chulé, mas era um tênis sensacional. Outra coisa que eu queria ter, que eu demorei para ter,
porque meu pai não queria me dar, era uma calça jeans. Vocês falam, uma calça jeans, uma calça jeans. Eu queria aquela que era mais simples, que eu achava sensacional, West Top. Das marcas da época, acho que era mais simples. Sabe o que meu pai fez para eu poder ter uma calça dessa? Né? Eu falei para vocês que ele estava construindo. Chegou lá um caminhão de areia, outro de pedra, e ele falou assim: filho, é o seguinte, vai colocando para dentro, porque eles jogavam lá na calçada. Eu não sei quantos dias eu levei, não lembro direito. Eu sei o quanto que eu sofri para pôr aquilo para dentro, para poder ter a calça. Então, se meu pai, que me amava não, que me ama, né, apesar de ele ter desencarnado, fez isso, então Deus, ele sabe muito melhor aquilo que você precisa na hora que você vai precisar. E por mais que você faça a prece, só vai acontecer se realmente for importante para você. Então a gente tem que pensar dessa maneira: o quanto que eu posso ganhar, né, dando essa ligação com Deus e entender primeiro a mim mesmo e o que me rodeia. Então a gente falou aqui de qualidade de prece. Aí a gente vai para eficiência da prece. Como que a prece... Pode deixar. É uma garrafinha de água. Pode usar, inclusive. Pode usar, então vai ficar aqui. Pessoal do plano espiritual, vai vibrando aí nessa web que eu preciso. Não é assim que a gente faz, gente? Vocês trazem a aguinha para vibrar? Desse jeito mesmo. Então vamos lá, a eficiência da prece. A prece, para que ela possa ter uma eficiência, não aquilo que você precisa receber, mas aquilo que ela precisa funcionar. Agora falando bem sério mesmo, quando você entra num estado de prece, por incrível que pareça, você pode estar entrando num estado de meditação, porque é aquele momento que você vai se comunicar. Olha só como que é a mecânica disso. Primeira coisa que você vai fazer, você pode estar num lugar tranquilo, você pode estar dentro de um trem, você pode estar dentro de um ônibus, você pode estar dentro de um carro. Quando você pensa em fazer uma prece, você está movendo os seus pensamentos de forma que o pensamento é energia, o pensamento é criador, o pensamento ele é uma fonte de energia inesgotável. A última coisa que você possa imaginar que você não vai ter é o pensamento, porque o pensamento você vai ter sempre. Você pode não ter quando você desencarnar o seu corpo físico, você não vai ter, você não vai ter os bens materiais que você tinha quando você desencarnar, mas o pensamento é o que você vai ter sempre, você vai raciocinar sempre. O pensamento é energia. Então quando você pensa, igual nesse exato momento, você está criando imagens. Você está criando imagens e dependendo da emoção que você põe naquela imagem, você está dando forças para aquela imagem. Então quando você vai fazer uma prece, que você vai ter que sair do seu estado natural para poder elevar o seu pensamento, que também não deixa de ser natural, mas que é num outro nível do pensamento que você está acostumado a fazer, você entra num contato muito maior com o plano espiritual, com Deus, com o nome que você quiser, com Jesus Cristo, o nome que você quiser, para quem você está direcionando. Porque às vezes quando a pessoa vai fazer uma prece, ela pensa em Deus, ela dirige a Deus, ela pensa em Jesus Cristo, não é? Às vezes a pessoa ela tem algo né, que ela acredita, então ela direciona a prece. Então naquele momento você está direcionando a sua energia. Você está direcionando a forma como você pensa. Você está colocando nela o seu sentimento. Então não são palavras que vão tocar o plano espiritual para que a gente possa ter eficiência na prece. Mas é o que você está levando nas palavras que você está pensando ou nas palavras que você está verbalizando. É o que você sente que faz a diferença. Não é vocabulário, não é quantidade de palavras, não é repetir o Pai Nosso 100 vezes, isso não vai funcionar. O que vai funcionar é o quanto você está sendo sincero quando você está conversando, que a prece ela é uma conversa, você está conversando com alguém. Para a gente entender isso, é a mesma coisa quando você vai conversar com outra pessoa encarnada.
que você vai pedir uma orientação, que você vai pedir uma ajuda, que você vai pedir para que ela te ajude a entender aquele processo que às vezes você está tão mergulhado naquele problema ou naquela necessidade de resolver que você não vê saídas. Então você vai conversar com essa pessoa. E quando você vai conversar com alguém, você muitas vezes expõe o seu sentimento, não é? Aqui não tem o atendimento fraterno? Tem ou não tem a entrevista? Não é? Quando vocês foram fazer entrevista, quando vocês foram passar com o entrevistador, vocês não estavam emocionados? Vocês não foram levar uma probabilidade de solucionar aquilo que vocês vieram buscar? Vocês não estavam envolvidos pelo sentimento? Então a prece é uma conversa e que você tem que estar munido disso também. Você tem que ser você e não palavras que são bonitas, porque para Deus, para Jesus, não é a palavra que você vai emitir que vai fazer efeito, mas é o que na palavra que você está emitindo, o que tem de verdadeiro naquilo que você está buscando. É diferente. Então quando você vai fazer uma prece, ô Senhor, o Senhor sabe que eu não sou lá essas grandes coisas. Essa aqui é a minha prece, tá, gente? Ninguém precisa copiar, não. Cada um faz a sua, tá? Sabe lá que eu não sou grandes coisas, né? Mas hoje eu preciso de um esclarecimento, eu preciso entender isso. Aonde é que eu não estou conseguindo enxergar a solução disso? E às vezes a gente não enxerga a solução porque o nosso ego está falando muito alto ali naquele momento. A nossa vontade de dominar aquela situação está falando muito alto. E é exatamente aí que a coisa vai ser esclarecida, porque você não vai ser atendido da maneira como você quer. Às vezes a gente quer modificar as pessoas sem se modificar a si mesmo. A gente quer modificar uma situação sem entender que aquela situação ela existe, que é para um aprendizado nosso. Muitas vezes a gente vai perder no sentido do que foi falado aqui no início, que eu achei fantástico, que aquela perda, ela é aparente, mas aquilo é um ganho. Quando você não consegue algo, aquilo é um ganho, porque você teve que lidar com o não. E às vezes, ninguém nos ensinou a não lidar com o não. Hoje a educação está mais adiantada nesse sentido, né? Existem várias técnicas para você educar uma criança, para ensinar ela a ter uma aceitação do não, né? Mas nós, pelo menos a minha geração, não teve isso. Só que nós, hoje, como adultos, a gente tem que entender que o não, ele é importantíssimo, né? Porque a gente está aprendendo algo com isso. Então isso é a essência da prece. Deixa eu avançar aqui, porque senão eles vão me demitir. Isso aqui eu falei, ação da prece e transmissão do pensamento. O que acontece? Olha só aqui, isso que eu vou falar agora, que talvez você já tenha vivenciado essa experiência. Já aconteceu de você estar pensando numa pessoa e na hora que você vai falar ou vai ligar para essa pessoa te manda uma mensagem? Isso é transmissão de pensamento. Olha como isso é instantâneo. Vocês acham que isso é um acaso? Vocês acham que isso aconteceu porque foi uma coincidência? Não é, gente, isso é ligação, o pensamento, a velocidade do pensamento. Eles falam que é igual a velocidade da luz. Eu tenho as minhas dúvidas, eu acho que é muito maior do que a velocidade da luz. Então, para haver quem passou por essa experiência? Deixa eu perguntar. Olha aí. Para ter essa experiência, é porque existiu ali conexão, né? Afinidade. Você pensou, a pessoa pensou, e vocês entraram em comunicação instantaneamente. Então, para haver uma melhor prece, você tem que estar afinado a quem você está dirigindo na prece. Você tem que estar afinado com Jesus Cristo. Para estar afinado com Jesus Cristo, tem algumas questõezinhas, né? Você tem que aprender essa reencarnação, né? A gente está no mês que simbolicamente é comemorado o nascimento, né, de Jesus, simbolicamente, gente. E que a gente fica um pouco mais sensibilizado. O plano espiritual aproveita esse momento, né, que a gente está um pouco mais sensibilizado. Não é todo mundo não, viu, gente? Não é todo mundo não. Mas
uma boa parte está mais sensibilizado para ser tocado nisso, para falar, poxa vida, né? Esse mês é dezembro, né? O que tem esse mês mesmo? Ah, tem o Natal, ah, eu vou sair de férias, ah, tem Jesus Cristo, né? Não é? Tem Jesus Cristo. E aí você está um pouco mais sensibilizado. Isso significa que nesse mês, é um mês que não é só uma mudança de ano, não é só uma mudança de data, não vai só mudar um mês. É uma oportunidade de, nesse momento que o plano espiritual tem mais acessibilidade a nós, de nós entendermos que nós também temos que nos permitir acessar a nós mesmos para mudanças mais profundas. Porque é isso que nós viemos fazer aqui. E isso é muito difícil, porque a nossa cultura nos leva ao quê? Aí para o comércio, comprar uma roupa, comprar isso, comprar aquilo, né? Preparar a ceia, para onde vai viajar, quem vai, como que vai, né? Aí você tira aquela pessoa que ela falou também que você não quer que vá, né? Tudo isso daí, não é? Mas a vida não é só isso, não é? A vida é muito mais. E aí a doutrina espírita ela vem nos esclarecer isso, não é? Que não é só esse momento, é muito mais do que isso. É algo que a gente precisa construir através do pensamento. E a prece é o combustível para a gente poder para ter essa ligação maior com o plano espiritual, com Deus. Ah, vai me livrar dos problemas? Não. O que você tiver que passar, meu querido, minha querida, você vai passar, vocês também de casa. Mas eu repito aqui, você vai ter muito mais poder de analisar o que estiver acontecendo e racionalizar de uma maneira muito mais assertiva do que se não. Aí aqui no Evangelho, preces que se entendam, e aí vai entrar aqui numa questão que é bastante bacana no finalzinho, que vai falar a maneira de orar, e depois vai entrar no outro capítulo que é coletânea de preces. A gente vai falar um pouquinho também, que tem uns exemplos aqui para a gente poder fazer. Então aqui a gente vai na maneira de orar. Eu não sei como é que vocês estão orando, e a gente não está aqui para analisar isso, mas a maneira de orar é a questão que a gente vem falando o tempo todo aqui. Você tem que estar preparado para abrir mão de muitas coisas que podem estar acontecendo. Você tem que estar consciente de que quando você for orar, você vai ter resultados que não são talvez o que você espera, mas você pode ter certeza de uma coisa: quando você for orar, você vai se sentir muito melhor do que quando você não estava orando. Quando você for orar, quando você for fazer a sua prece, você vai sentir, que nem diz alguns amigos meus, né, de outra denominação, meio que arrebatado, né? Porque você sai do seu estado natural, momentâneo que você está acostumado, e você se sente mais leve. E quando você se sente mais leve, você se sente fazendo parte de algo que é maior. E muitas vezes a gente não tem essa percepção no dia a dia, nas horas mais complicadas. A gente parece que foi esquecido, a gente parece que ficou para trás, mas a gente tem que começar a ter em mente que a prática da prece e da oração, ela pode ser o alimento que vai fazer com que todo momento a gente esteja mais ligado do que não. Por exemplo, quando você está no trânsito, se você está prestando atenção nisso, e eu volto a repetir aqui, não é para ser fanático, não é nada disso, é estado de espírito, é seu estado de espírito, é seu estado emocional. Se você começa a ter um equilíbrio maior, se você segura as rédeas das suas emoções e presta atenção nisso, então se você está no trânsito e alguém te fecha, você não vai fazer igual antes, que você vai querer xingar, buzinar, né? Você não vai fazer isso. Você vai pensar que talvez aquela pessoa esteja passando por um problema, você não vai levar em consideração que aquela pessoa pode ter feito aquilo por mal. Você vai levar em consideração que você está bem.
e que aquela pessoa talvez precise até de um auxílio. Você faz uma prece mental. Se ele te fechou, você agradece, pede para que ele seja envolvido, né? É diferente. Se você está num relacionamento complexo no seu trabalho, né? Não é as pessoas que vão mudar. Os problemas vão existir, mas é como você vai mudar perante aquelas pessoas para poder conviver naquele trabalho. Porque se você sair de lá, você vai para outro, vai ser a mesma coisa ou pior. Pode ter certeza. Eu trabalho com isso o dia todo, eu sei como que é. As pessoas reclamam. A pessoa é da área da educação, quer ir para a área da saúde. A pessoa da área da saúde quer ir para a educação. Ou então não quer ir para lugar nenhum, quer abrir o próprio negócio. Aí quer abrir o próprio negócio, vai também ter que enfrentar as pessoas que vão consumir. Então, a gente tem que aprender a lidar com as pessoas. A gente não vai conseguir ficar mais fugindo. Nem é essa a proposta. A proposta hoje, o nível no qual nós estamos hoje, é o nível que não tem mais para onde fugir. Ou a gente começa a entender a nós mesmos e começar a pôr em prática com maior qualidade a prece, a mudança de pensamentos, ou a gente vai continuar tendo resultados os mesmos que nós estamos tendo. Se hoje, quando perguntaram para vocês o quanto que vocês melhoraram e foi significativo, mais significativo será se der foco nisso. Se der foco no estudo, se der foco em se observar, se der foco em ter mais agradecimento. Não significa que a prece é só agradecer. Você pode também pedir uma orientação, não é? Você pode pedir uma prece por alguém. Tanto que aqui vai falar que você pode fazer prece para as pessoas que desencarnaram, você pode fazer prece para as pessoas que estão nesse momento doentes, você pode fazer prece para pessoas que estão em crise, sejam emocionais, sejam de relacionamento. A gente pode interceder muito mais do que a gente imagina, sem muitas das vezes ter o diálogo. Ou seja, né, às vezes a gente vai querer dar palpite na vida dos outros, né? E não é assim que funciona. Olha o que eu estou falando para vocês, é experiência, tá? Esses cabelos brancos, não tem cabelo. É a experiência que eu tenho. Se alguém te pedir opinião, é diferente. Mas se alguém não pedir, não fale nada. Faça uma prece que é melhor para orientar, né? Até os filhos da gente hoje em dia é assim, né? Você vai sentar com o seu filho, independente da idade que ele tem, você vai ter que ter um roteiro na sua mente, né? Não importa se ele tem 3 anos, 4, 10, 12, 20, 30. Não importa, gente. Isso aí já foi o tempo. Você vai ter que pensar assim, como que eu vou falar com ele? Qual que é o melhor caminho para que ele entenda o que eu quero transmitir para ele? E eu tenho que pensar bem para que minha mensagem seja com qualidade, para que ele entenda que eu estou do lado, que eu sou amigo, e não que eu estou me intrometendo. Você tem que usar, às vezes, a psicologia inversa. Entendeu? A psicologia inversa. E para fazer isso, se você tiver o hábito da prece, fica muito mais claro os seus raciocínios para você poder conversar com alguém. Olha que eu vou repetir. Se você tem o hábito da prece, se você tem esse hábito, se você faz, e você se sente bem ao fazer isso, se sente mais equilibrado, quando você vai conversar com alguém, você tem muito mais ferramentas para lidar com aquela situação. Muito mais ferramentas. Porque na hora que você for conversar, você vai ter até insights na hora, que talvez você não tenha conseguido raciocinar antes. As coisas, você pensa que é de um jeito, você começa a fazer, e as coisas elas ficam até muito mais claras. Mas para isso, a gente precisa ter esse hábito. Quanto tempo eu ainda tenho? 5 minutos. Então eu vou pular aqui, gente. Levando em conta que a Regiane te roubou 10, mais 5, 10. Sacanagem, né? É. Eu vou aproveitar que a oração que é mais feita é a oração que Jesus nos deixou, né? Que é o nosso Pai. Eu quero deixar um registro aqui, um registro aí para vocês também que nos assistem.
Quando a gente fala de traduções, a gente tem que ficar muito atento a isso. Nós estamos falando de traduções que às vezes pode ter tido alguma alteração. Então a gente tem que procurar o significado dessas palavras. E aí o que acontece? Aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, eles vão fazer uma análise do Pai Nosso. Quem vai fazer uma análise? O Edson. Oh, coitadinho de mim, quem sou eu? Posso estudar, que é o que a gente faz. Isso aqui foi o Espírito da Verdade, que são espíritos evoluídos. Que quando Jesus faz a prece, ela tem um significado muito maior do que a gente imagina. Você pode fazer o Pai Nosso, mas que ele não seja mecânico, que ele seja entendido as palavras que estão sendo pronunciadas, que elas têm efeitos, elas têm profundidade. Então, vou pegar agora aqui, porque eu estou na melhor idade também, meu óculos. Gente, esse óculos aqui eu nem falo para vocês. É para perto, mas parece que está para longe, é uma coisa de boa. Ó, oração dominical. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Olha só o significado que eles trazem. Acreditamos em vós, Senhor, pois tudo revela o vosso poder e vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que ultrapassam toda a compreensão humana. Porque quando você fala Pai Nosso que estás no céu, você entende que é soberanamente o ser perfeito e que não deixa as dúvidas quanto a isso. E aí vai: venha a nós o vosso reino. Senhor, deste aos homens leis perfeitas de sabedoria, que os fariam felizes se as seguissem. Vou até repetir. Senhor, deste aos homens leis perfeitas de sabedoria, que os fariam felizes se as seguissem. Gente, vamos pegar essa receita aqui, que é por aqui o caminho. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça. Ajudariam-se mutuamente ao invés de prejudicarem-se, como fazem. O forte ajudaria o fraco, ao invés de massacrá-lo. Evitariam os males que geram os abusos e os excessos de todas as espécies. Eu não vou falar tudo não, gente, eu só estou pegando uns trechos, tá? Depois vocês vão lá, coletânea de preces, que é a última parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, olha só, se a submissão, não importa o que seu pai tenha feito, é um dever, tanto que no Evangelho vai falar lá, honrai vosso pai e vossa mãe. Se a submissão é o dever do filho com relação ao pai, do inferior com relação ao superior, quanto maior não deve ser a da criatura em relação ao seu Criador. Fazer vossa vontade, Senhor, é obedecer vossas leis e submeter sem lamentações aos vossos decretos divinos. Acho que esse é o maior desafio nosso enquanto encarnados. Eu estou olhando para vocês, mas não estou vendo ninguém, tá, gente? Esse óculos aqui é só por perto, só para ficar simpático aí para vocês. Mas não estou vendo, está tudo embaçado, só estou enxergando aqui. Então, a gente tem muito ainda que entender a grandeza de Deus, né? Aqui eu vou repetir: Senhor, é obedecer vossas leis, submeter-se em lamentações aos vossos decretos divinos. A gente tem um caminho a querer as leis, né? E lá no livro dos Espíritos vai falar sobre as leis, né? Lei do trabalho, não é das férias não, gente, é do trabalho, né? E por aí vai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos alimento para a manutenção das forças do corpo e dai-nos também um alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Quando a gente fala alimento espiritual, é a oportunidade do estudo, né, dos ensinamentos de Jesus, é a oportunidade da reflexão, é a oportunidade que talvez, está acabando o ano agora, né,
de o ano que vem você se matricular nos cursos aqui no Wilson Fabiano, estudar, né? Adquirir a capacidade de refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Isso traz um alimento para o espírito, né? O pão alimenta o corpo e o pão espiritual alimenta o espírito. Mas só que o pão espiritual é tudo isso envolvido simbolicamente. É você estudar, é você praticar a caridade, é você olhar para si com mais amor e, olhando para si, identificar as oportunidades internas, entender que todos nós estamos no mesmo nível e entender que o outro talvez esteja ainda um pouquinho mais atrás em relação a isso. Então isso é muito importante. Gente, eu perdi. Pai nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade, o pão nosso de cada dia. E perdoai, tá aqui. Perdoai as nossas dívidas, Serasa, SPC, como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Quando ela falou aqui, aquela pessoa que você não gosta, é uma dívida. Enquanto você tem esse sentimento de não gostar e você alimenta isso, você está em débito. Às vezes nem com ela. Você fala, mas Edson, foi ela que fez isso ou aquilo. Não importa. Mas é o que você nutre em relação ao que ela fez, você se prende a ela. Então, acho que esse final de ano é uma oportunidade para você se libertar. Quando eu falo se libertar, agora falando muito sério, não é ser artificial e nem ser superficial. É você querer isso. Porque quando você querer isso de verdade, você vai olhar para aquela pessoa e não importa se ela até volte a fazer o que ela fez, você não vai mais deixar que aquilo te domine. Você vai entender de outro ponto de vista. E isso é libertador. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força para resistir às sugestões dos maus espíritos, que, inspirando-nos nos maus pensamentos, tentam nos desviar do caminho do bem. Só que aqui tem uma ressalva, tá? Porque a gente não vai jogar a culpa todinha nos maus espíritos. Não façam isso. Ó a ressalva. Somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. A principal causa do mal está em nós mesmos. Preciso falar mal alguma coisa? Né? Se tem algum espírito que você acha que está fazendo mal com você, saiba que ele só está aproveitando uma porta que nós deixamos aberta. Então, na hora que a gente fechar, ele vai ser nosso amigo. Vocês podem ter certeza, ele vai ser, porque ele não vai achar mais condições de nos envolver. E quando você fecha a porta e você pratica o bem, você é o primeiro exemplo para ele e pode ser o primeiro. Gente, me ajuda aí que fugiu a palavra. Pode ser o primeiro, obrigado. Pode ser o primeiro gatilho espiritual que vai tocar esse espírito, porque ele vai tentar achar brecha. Não acha? Vai falar, poxa, mas que pessoa é essa? Alguém vai falar assim: você não vê, meu irmão? Mudou. Você também pode mudar. Aliás, além de mudar, olha que coisa linda que ela fez que você não viu ainda. Aí a pessoa, imagina a cena, que coisa mais linda. Aí esse espírito que estava querendo fazer mal com você, ele não tinha visto, e de repente aquele espírito de luz mostra para ele você fazendo uma prece por ele. Ah, que coisa mais linda! Sensacional! Aí ele vai ficar emocionado, falando, não acredito, ele estava orando por mim, por isso que eu senti que não devia mais fazer mal. É assim que as coisas acontecem, gente, não tem mágica. E para encerrar, assim seja. Permite, Senhor, que nossos desejos, que nossos desejos se realizem, mas curvamo-nos diante de vossa infinita sabedoria. Que todas as coisas que não compreendamos sejam feitas conforme vossa vontade, e não a nossa, pois quereis apenas o nosso bem, e sabeis melhor do que nós o que nos é conveniente. Sabe o que eu penso, gente, de verdade?
A doutrina espírita é maravilhosa. A gente estuda, que nem eu chego aqui hoje e vejo que eu não estudei foi nada. Então a gente está em constante oportunidade de se modificar. E sempre que você quer isso de verdade, você está subindo um degrauzinho. Você está dando um passo para que o seu dia seja mais feliz. Você está dando um passo para que sua semana seja melhor. Você está dando um passo para quando você for dormir, você deixar seu lindo corpinho físico lá estacionado na sua cama, que é assim que funciona, né? Você vai sair, não vai precisar nem de manobrista espiritual, né? Você vai sair de boa do seu corpinho e vai fazer suas atividades benéficas no plano espiritual. Que nesse mês de dezembro, a mensagem de Jesus, do seu nascimento, ela se torne cada vez mais profunda no nosso conhecimento e nas nossas necessidades de nos melhorarmos. E aí vai fazer muito mais sentido. Porque quando você for fazer a prece, você vai sentir energias que talvez até esse momento você ainda não sentiu. Você vai sentir paz que talvez mesmo você tendo um momento, nesse momento da sua vida, parece uma guerra, você vai sentir uma paz que você nunca sentiu antes. Que você vai ter as melhores palavras para falar que talvez você até então não tivesse. Que você vai ter a melhor condição de ouvir aquilo que a pessoa está falando de um ponto de vista onde você vai captar uma essência melhor. E com tudo isso, a gente vai se melhorar. Nós vamos entrar no ano de 2025, eu espero que todos nós encarnados, né, gente? É ou não é? Vocês estão com dúvida aí, gente? Né? A gente está todo mundo encarnado em 2025 para a gente ter a oportunidade de fazer melhor. É isso. Então eu faço a prece? Ai, que bacana, né? Ah, vou ficar aqui, senão o pessoal de lá não me vê. Desculpa aí, gente. Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus, vamos mentalizar Jesus bem bonito. Bem bonito, hein, gente? Isso. E vamos dizendo assim: Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade que nos concede desta reencarnação. Ilumina, Senhor, os nossos pensamentos, para que possamos enxergar as capacidades de que somos portadores, do imenso sentimento que podemos desenvolver em relação a nós mesmos, em relação às pessoas que estão no nosso caminho. Que possamos, Senhor, captar através de nossas preces os insights para podermos trabalhar melhor. E nós vamos falando da seguinte maneira, Senhor: que onde estiver os nossos olhos, que possam ser os seus olhos a enxergar o que há de melhor nas pessoas. Que onde estiver a nossa audição, Senhor, que seja o Senhor a nos ensinar a ouvir o melhor que as pessoas estão falando. Que onde estiver as nossas mãos, que possam ser as suas mãos a nos ensinarem a sermos mais produtivos na prática da caridade. Onde estiver o nosso coração, Senhor, que seja o vosso coração a nos ensinar a amar indistintamente. E que seja, Senhor, este mês não só a data simbólica do seu aniversário, mas que possamos comemorar, Senhor, levando o melhor presente, o melhor que nós podemos levar, que pode ser através do perdão a alguém, que pode ser através de uma ligação, que pode ser uma ação, que pode ser algo que nos torne mais do que humanos, que nos torne espíritos mais evoluídos. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, agora deixa eu tomar minha água fluidificada aqui. Gente, quando vocês batem palma aí, a gente tem que bater 1000 vezes para vocês aí.